36 horas depois da explosão, a imagem da tragédia ainda choca. Muito já foi dito, quase tudo mostrado, mas ainda é difícil acreditar que num país onde não há guerras nem terrorismo, uma imagem como essa possa chegar tão perto, quase na esquina da nossa casa. Agora à noite, 70 homens ainda trabalham na busca infértil de encontrar mais pessoas. 1.200 toneladas de entulho já foram retiradas daqui. Pelo menos mais 120 caminhões ainda vão sair daqui carregando os escombros da tragédia. O trabalho, que não para, deve durar pelo menos mais 2 dias. Só depois de tudo limpo é que vai ser possível apurar o que realmente aconteceu. Maria Manso, de Osasco, para o Jornal do SBT. Pois é, a polícia técnica ainda não sabe que tipo de gás provocou a explosão no Osasco Plaza Shopping, mas um dia após a tragédia já há uma certeza. A explosão foi provocada pelo acúmulo de gás vazado numa área fechada, sem ventilação no subsolo do shopping. No lugar de ambulâncias e macas, maçaricos, retroescavadeiras, caminhões de entulho. Este foi o day after para as centenas de pessoas que trabalharam hoje na remoção dos escombros no Osasco Plaza Shopping. A cidade está em luto por 3 dias. E na frente do ginásio de esportes, onde alguns corpos foram velados, um outdoor refletiu o sentimento dos moradores. No velório, parentes de vítimas, ainda chocados e indignados, já pensavam em reclamar uma indenização pelas mortes e cobravam a identificação dos culpados pela tragédia. Um representante da seguradora do shopping garantiu que a indenização será paga se for provado mesmo que o shopping foi o responsável pela explosão. Técnicos do IPT de São Paulo e da polícia retiraram hoje amostras do gás de dentro do shopping. Ainda há dúvidas sobre o tipo de gás que provocou a explosão. Ou foi o gás de cozinha, que passava em tubulações por baixo de um depósito fechado sem ventilação no subsolo, ou o gás metano, formado pela decomposição de lixo de um antigo aterro sanitário que existia no local onde o shopping foi construído. Bom dia, São Paulo. O trabalho de remoção dos escombros do shopping não tem prazo para acabar. Os estragos foram maiores do que se pensava. E aqui no estúdio nós vamos conversar com o Procurador-Geral de Justiça do Estado, o Dr. Luiz Antônio Guimarães Marrei. Ele designou 3 promotores e mais um perito do Instituto de Criminalística para investigar a explosão do shopping de Osasco. Bom dia, procurador. Bom dia. Sete horas e 6 minutos. Dia e noite, 300 homens se revezam na remoção dos escombros no Osasco Plaza Shopping. Os bombeiros ainda não sabem quando o trabalho vai terminar. Mais uma longa noite para os 300 homens que abrem caminho entre os escombros. Quanto mais os bombeiros avançam, mais trabalho encontram pela frente. Depois de quase 30 horas de escavações e retirada de entulhos, eles ainda chegam a locais onde pode haver vítimas da tragédia. Aqui, quase ninguém acredita que é possível encontrar sobreviventes. Mesmo assim, são cuidadosos. Primeiro, os bombeiros olham tudo. Procuram entre pedaços de laje e concreto. Quando não encontram nada, dão um sinal para que as máquinas continuem a limpeza. A rotina segue em todos os cantos do shopping destruídos pela explosão. Caminhões e caminhões saem daqui carregados de entulho. No começo, a previsão era retirar tudo em 3 dias, mas o estrago foi muito maior do que o esperado. E agora não se tem ideia de quando a operação vai terminar. As ruas em volta do shopping ainda estão interditadas. De longe, curiosos apenas assistem à movimentação. Outros ajudam a espantar a fome e o cansaço num gesto de solidariedade. Trouxemos aí para colaborar com essa turma que está trabalhando aí, sofrendo aí, trabalhando nesse resgate todo aí, né? Pretendemos trazer mais coisas, né, para ajudar o pessoal até terminar a busca. A repórter Rosângela Santos está no Osasco Plaza Shopping e tem mais informações. Bom dia, Rosângela. Bom dia. Neste momento, 55 homens do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura estão trabalhando na retirada dos escombros. Um trabalho que não deve terminar mesmo ao meio-dia de hoje, como estava previsto inicialmente. Quando é que esses trabalhos devem ser encerrados? Estamos prevendo para mais um dia de trabalho. Existem muitos escombros ainda retirados do local. Como é que foram os trabalhos desta madrugada? Avançaram muito?
fizemos novamente vistoria em todas as lojas que foram afetadas pela explosão. Realizamos também a retirada de escombros e não encontramos até o momento nenhuma outra vítima. Quer dizer, nessa madrugada nós não encontramos nenhuma outra vítima. Ainda há esperança? Não há, eu creio que não tem mais vítimas. Pelo tempo que se passou e por na madrugada não aparecer nenhuma pessoa reclamando da falta de amigos ou de parentes. Muitos documentos foram encontrados de pessoas que estavam no shopping e saíram correndo nos escombros? Os documentos encontrados nos escombros das lojas, documentos pessoais, estão sendo todos encaminhados à delegacia aqui de polícia de Osasco. Chico Pinheiro. Até agora, as investigações apontam para o vazamento de gás de cozinha como responsável pela explosão no shopping. Um problema comum em São Paulo. Botijões de gás mal conservados e com vazamentos são os campeões nas chamadas do Corpo de Bombeiros da capital. Os botijões de gás são responsáveis por uma média de 10 acidentes por dia na capital. Os vazamentos muitas vezes acabam em explosões, com mortos e feridos. Nos últimos 5 anos, 12 pessoas já morreram. Isso sem contar a tragédia desta semana em Osasco. As principais causas são a má conservação e a falta de manutenção dos botijões. Pelo menos 3 em cada 10 botijões que saem das engarrafadoras não apresentam as condições ideais de segurança. O Procurador-Geral de Justiça do Estado, o Dr. Luiz Antônio Guimarães Marrei, determinou que 3 promotores e um perito do Instituto de Criminalística acompanhem os trabalhos de levantamento das causas que provocaram a tragédia no shopping de Osasco. Vamos conversar agora com o Dr. Marrei sobre este assunto. A gente viu agora aí problema com botijões de gás, a gente vê a tragédia de Osasco. Qual é o papel do Ministério Público, da Procuradoria de Justiça, né, para evitar que esse tipo de coisa aconteça? Bom, a fiscalização dessas atividades potencialmente perigosas, ela deve ser feita pela administração pública, pelos órgãos adequados. Porém, o Ministério Público pode e deve cobrar dessas entidades da administração pública uma efetiva vigilância sobre essas atividades. A gente tem, por exemplo, o número do CONTRU, que na capital, São Paulo, são 6 milhões de botijões, não, isso no estado, são 6 milhões de botijões de gás fora das normas internacionais de segurança. São 6 milhões de bombas que podem explodir a qualquer momento. Poderia se estabelecer um prazo para que isso fosse fiscalizado e fosse colocado em ordem esse setor? Olha, um prazo absolutamente rígido dentro de toda esta quantidade é difícil, mas é necessário que se cobre dessas entidades, da fiscalização, que dentro de algum período razoável, e aqui nós temos que falar em prevenção, porque é duro lamentar as mortes e as tragédias depois que elas aconteceram, nós temos que evitar que isto aconteça. Então, na verdade, o Ministério Público pode e deve, e eu vou verificar como isso está sendo feito, cobrar das autoridades administrativas uma postura firme e eficiente nessa fiscalização dessas atividades perigosas. Doutor Marrei, a gente convidou o senhor aqui para o Bom Dia São Paulo. Ontem eu estava pensando nisso, exatamente por essa questão da banalização da vida no nosso país. Quer dizer, hoje a pessoa vai para uma clínica, como da hemodiálise de Caruaru, e morre em tratamento. Vai para um asilo, né, e é maltratado e chega à morte. Os botijões de gás explodem, são 10 acidentes por dia em São Paulo, vazamento aqui e ali, morrem pessoas. Os trens da CPTM, por exemplo, que eu sei que o Ministério Público está investigando, está tentando resolver o problema, né, provocam 600 acidentes com pessoas que caem porque não conseguem viajar do lado de dentro. Né, caem por ano, 600 por ano, mais de 600 por ano. O transporte, de uma maneira geral, o trânsito, né, que mata. O cidadão brasileiro hoje se sente completamente desprotegido em clínica, em shopping, em transporte, na rua, desprotegido, e o poder público parece que está falindo. Não dá conta de dar segurança e dignidade à vida das pessoas. E acho que é pouco por isso que a gente convidou a sua presença, convidamos o Ministério Público. O que pode ser feito na linha da construção da cidadania, da construção do respeito às pessoas? Olha, é necessário que as pessoas se conscientizem dos seus direitos e procurem e exijam
do Estado e, se não forem atendidos, procurem os promotores para que os promotores exijam em seu nome, porque o Ministério Público fala em nome do povo, as medidas necessárias a evitar essas tragédias. Nós temos atuado aqui em São Paulo na fiscalização de clínicas de idosos, nós temos atuado aí na fiscalização agora dos trens, o doutor Fernando Capês está fazendo um trabalho efetivo nessa matéria. Enfim, o cidadão tem direitos, esses direitos precisam ser respeitados. E é necessário também que não se assista passivamente a um processo de desvalorização do serviço público, porque muitas vezes hoje, nas críticas que se faz ao serviço público, isso pode levar a uma postura de imobilismo, à queda de qualidade, e o serviço público ele tem que ser valorizado dentro da sua justa medida, para que possa efetivamente prestar auxílio à população. Se esse serviço